Gente, parece que tá todo mundo desistindo do cabelo natural, né? Olha, a demanda de botox para cachos chegou, hein? E eu tô avisando isso, ó, há muito tempo. Especialmente para quem é cabeleireiro. Mas ninguém quis me ouvir. Hoje eu tô aqui para te explicar o porquê do botox. O que ele pode fazer na vida de uma mulher como você que enfrentou uma transição capilar cheia de exigências com relação à sua estrutura visual e capilar e no fim você não gostou do que você encontrou. Beleza? Com esse conteúdo eu quero te ajudar a trazer, obviamente, né, trazendo informação qualificada, mas eu quero te ajudar a não se culpar tanto, né? Entender de repente até o que acontece na sua mente, porque assim você sai do auto-julgamento, dessa pressão terrível que colocaram em cima de você, e eu sei exatamente o que é. Bom, se você não conhece meu trabalho, aqui no YouTube não, porque eu sou nova aqui, mas eu tô lá no Instagram e no TikTok, meu nome é Denise Pelosi, eu sou especialista em cabelos com curvatura, cabelos naturais e a maior referência em botox para cachos do Brasil. Eu trago um atendimento bem personalizado para minha cliente, sempre acerto na entrega, obviamente. Eu compartilho dessa realidade nas minhas redes e lá no Instagram você tem um destaque, né? Eu tenho um destaque lá com vários tipos de cabelos e depoimentos, e aí você entra lá e vê se algum deles se parece com o seu, para você perder o medo sobre o assunto, porque eu não trato aqui botox de maneira nenhuma de forma sensacionalista. Até detesto quem faz isso, porque para mim é só em troca de like mesmo. Às vezes parece que as pessoas se especializam tanto em técnicas que esquecem de ser um pouco humanas, né? E entender na prática o que é a vida de uma mulher na sociedade geral, mas principalmente brasileira. Então vamos lá. Por que botox? Primeiramente, o botox, ele é uma fórmula, né, uma formulação, a junção de vários ingredientes que criam ali um produto, né? Então, a gente tem vários ingredientes ali com uma intenção final, digamos assim. Então, o botox, ele é o apelido, na realidade, de uma fórmula que nasceu na época, lá, 15 anos atrás, nem sei mais, para concorrer com o formol, né? O formol já existia ali, ganhou o público do tioglicolato, que veio antes do formol, lá na época que a Fátima Bernardes era a garota propaganda da escova definitiva. Então, né, dentro dessa grade aí de quem nasceu primeiro, eu venho da época que a escova definitiva alisava qualquer cabelo, que é a base do tioglicolato. Depois o formol nasceu porque o tioglicolato não pode pintar, então muita gente teve queda. Eu fiquei careca, inclusive porque eu fiz tioglicolato, meu cabelo sendo loira, descolorida. Fiquei careca, então o formol veio aí com uma possibilidade de ser compatível com absolutamente qualquer química. Então, atendia a cliente que relaxava e queria ser lisa, né? Então, tinha profissionais naquela época que faziam esse protocolo de atendimento e atendia quem queria o alisamento e não precisava do relaxamento. Só que o formol adoeceu a galera, né? Eu fiquei com uma super alergia, né? Quando eu comecei no salão, eu trabalhava um dia com formol e ficava 3 em casa, tentando me recuperar da alergia. Porque eu venho dessa geração, né, especialista em alisamento e loiro com formol. Então, logo, né, a questão aí do governamental e empresários criaram, né, aceitaram um novo item, que era o chamado Botox. Então, veio ele aí com uma patente, não lembro se é da Inoa, alguma empresa patenteou, nem foi o nome Botox, porque eu acho que ele é patenteado pela indústria da estética. Ou seja, por uma questão de concorrência, ele nasceu para o público do alisamento, quem desejava alisar o cabelo como resultado final. Então, ele ficou conhecido como o produto sem formol, tá? Então, aquela junção de vários ingredientes, mas tirou o formol e colocou alguma coisa para substituir o formol, senão ele seria só um tratamento, né? Então, essa coisa, esse item seria o ácido, né? E aí cada empresa vai tentar justificar isso de uma forma que eu nem vou precisar criar neste vídeo esse conteúdo. Mas é o ingrediente ácido
que fazia ali a permissão da alteração e faz, né, do nosso fio. E o que que isso significa? Além de os ingredientes de uma fórmula produzirem um produto, um item, esse item tem um pH, né, que tem um objetivo de ação no cabelo humano. Então, se você é uma mulher vaidosa, né, e exigente com o seu cabelo, você vai gostar mais dele se ele tiver contatos com produtos que têm um pH ácido. Por quê? Quando o seu cabelo tem contatos com produtos, né, que tem um pH alcalino, como tintas, descolorantes, shampoos, anti-resíduo, você vai sentir um ressecamento, uma superdilatação do seu cabelo. Então, qualquer coisa que tenha um pH ácido, você tende a gostar mais, né? Então, ele vai estar presente ali nas máscaras de tratamento, em geral, cremes de massagem, né, que os antigos chamavam, cremes de pentear, mas que hoje tem os shampoos ácidos, né, que são os shampoos de pH ácido ou com pH ácido, que está ali numa média de, se a gente fosse chamar uma numeração para acidez, esses produtos é normal que eles tenham uma acidez no nível de 4,5. Então, entre cremes de pentear, máscaras de tratamento, é bem comum ali que ele fique ali em 4,5, 5,5, que a tricologia diz que é o normal para o cabelo, tá? E o Botox, antes de falar do Botox, vamos falar do acidificante, porque é um tratamento também. O acidificante é uma personalidade de tratamento que tem um pH ácido também, tá? Então, diferente de todos esses itens, ele vai mais intenso, né? Ele vai mais a fundo na sua acidez. Então, poderíamos dizer que um acidificante tem um pH ali, um 3,0, por exemplo, tá? Então, é direcionado aí para cabelos principalmente porosos, que está relacionado a essa dilatação do cabelo. Então, se o seu cabelo é naturalmente poroso, ele tem uma vontade maior, de se alimentar de um acidificante. O óleo também ajuda bastante, né? Óleos vegetais e tal. Depois eu falo sobre cronograma se você quiser. Se você curtir esse vídeo primeiramente e me contar aqui como que tá a situação do seu cabelo, para ver se vale a pena compartilhar assuntos sobre tratamento capilar aqui também. Mas aí entra a questão do pH do Botox. O Botox, ele tem um pH bem baixo, tá? Como o acidificante, por exemplo, ele é até mais baixo em seu pH que um acidificante. A principal diferença de um Botox para o acidificante na questão fórmula, tá? Na questão item, não direcionamento de público. Mas é que o Botox é a química, beleza? O acidificante não. O acidificante é o tratamento. Então, um cuida da saúde, o outro vai cuidar da remodelagem estética do seu fio. Só que as pessoas, né, puxando agora para o mundo dos cachos, as pessoas bugam muito quando eu falo sobre Botox em cachos, né? Nossa, mas Botox não só alisa? Não. Por isso que eu te contei aquela história no início, né? Primeiro você tem que entender qual foi o público que ele nasceu para atender. Mas como ele é um ingrediente nessa grande salada, ele pode atender outros públicos. Assim como tem gente que pega um tioglicolato e faz um permanente, no Brasil conhecido como permanente afro, porque é direcionado para públicos crespos, fora do Brasil nem nome de permanente afro tem, porque ele atende públicos lisos, naturais. Então pode ser um permanente grego, sei lá, feito num público. Eu tô chutando aqui porque eu vi um trabalho de um profissional incrível, inclusive, aí me falaram, né? Isso aí é permanente grego, por causa da estrutura daquela sociedade, daquele país, todo mundo loiro, liso, natural, e aí quando faz o permanente, soa com um arquétipo do grego, né? Que é o ondulado. Então, te contando uma história, que eu sou a pessoa da história, quero exemplificar as coisas para tu, senão não vai fazer sentido, fica muito achismo. E eu não gosto de achista, tá? Eu sou uma cientista da minha própria vida e do meu próprio trabalho. Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre Botox para cacho, a primeira coisa que a gente tem que entender é que vamos posicionar ele não como um agressor, mas como um ingrediente. Ele é uma ferramenta que vai promover uma transformação estética. Então, quando você está nesse processo aqui de aceitação, por exemplo, você sabe que o teu inimigo não é físico apenas.
O teu inimigo durante a sua jornada de aceitação é emocional, é invisível, né? Por quê? Porque todas as histórias que você se conta estão relacionadas a uma herança herdada de um sistema que te treinou para te fazer se sentir feia, não pertencida, não merecedora, insuficiente, né? Então, esses são seus inimigos de verdade durante o seu processo de aceitação. Como é que você aceita uma pessoa que você não conhece, né? E essa pessoa mora dentro de você. Então, tudo que te contam sobre aceitação é muito bonitinho na palestra, mas você sabe o que você sente quando você bota a tua cabeça no travesseiro. O que é angústia, o que é paz de espírito, o que é ansiedade, o que é tranquilidade, o que é tédio. Você é a pessoa que pelo menos deveria saber, né? Então, quando o Botox entra na tua vida para alinhar o seu cabelo, percebe que o resultado final não é igual a alisamento. O Botox, ele é uma ferramenta que promove ao cabeleireiro a personalização do trabalho dele, entende? Então, eu como cabeleireira, eu vou ter ferramentas de trabalho para te trazer uma entrega que você compra e eu não minto para você. Então, comigo aqui você não vai comprar gato por lebre, tá? Se vai comprar Botox, é Botox. Se você for comprar cabelo natural, eu vou te dar uma consultoria, um atendimento direcionado para te ajudar na sua jornada, direcionando ali para os tratamentos que favorecem a rotina do natural. E eu sou uma mulher prática, eu não vou ficar te enchendo o saco para você fazer fitagem no seu cabelo, não. Até porque eu não faço nem no meu, com 37 anos e mãe de 2, não tem nem tempo para fitar o meu cabelo. Ai, Denise, mas seu cabelo é incrível. Sim, aqui tem mechas escuras, fechadas, tem coloração pra caramba, porque como eu fui treinada pelo sistema, eu não aceito meu cabelo branco, né? E eu tenho Botox, então eu consigo, ó, jogar meu cabelo pra lá e pra cá, movimentar. Botox, ele ajuda em diversas formas, mas eu não quero nem te prometer nada nesse vídeo, eu só quero te explicar o que pode acontecer quando a gente acerta no Botox. O acertar é o comum, tá? Então toda essa cacetada de erros que você vê aí, se cria uma narrativa muito opressora em cima de traumas do passado dessas pessoas e você acredita que a única resposta ou resultado de Botox para cachos seria uma transição capilar, mas isso é mentira, não mentira dessas pessoas, é mentira que essa é a única resposta ou efeito que o Botox traz, porque eu compartilho o que eu faço e eu acerto. Agora, o que acontece na sua vida quando a gente acerta? Vou te explicar. Praticidade é a primeira coisa que você vai perceber. Então, quando a gente fala do assunto Botox, a gente não está falando de um produto, de um item, né? Porque isso aqui, o produto formulado, tem que ser bom. Ele não age sozinho, ele é uma ferramenta. É a mesma coisa que eu dar uma base de maquiagem na sua mão e você não sabe se maquiar. Pô, legal, a base caríssima, mas não sei usar. Né? Ou se eu usar, não vou me sentir bonita. Vou dar uma furadeira na sua mão, mas você sabe furar a parede. Então, não confunda a ferramenta com o efeito final, beleza? Que é o que o mercado te fala aí de forma bem ignorante, por sinal. Então, a praticidade, quando ela chega na sua vida, depois de você ter enfrentado uma rotina muito intensa com relação ao seu cabelo, né? Seja a exigência física, com a quantidade de produtos que você precisa usar para manter o seu cabelo feliz, agradável aos seus olhos, se você não encontra o resultado depois de todo esse investimento, você se frustra, é normal, é o seu cérebro fazendo o trabalho dele. Isso não é uma questão sua porque você é doida, tá? Você não é doida, não. Você é só um ser humano. E seres humanos têm as suas jornadas pessoais. Então, o que você precisa entender é que o contrário da praticidade é o excesso de trabalho. Então, isso também é relativo. Vai ter gente que vai ter trabalho físico com relação a essa elaboração do cabelo, mas também tem gente que está tendo trabalho emocional, que é a pessoa que, depois de ter passado um tempo com o cabelo ali, finalizando, tratando, o cabelo promete tudo molhado, quando ele seca, é outro cabelo. É o que eu falo da mudança do arquétipo. E aí entra uma frustração. Esse trabalho é emocional, ele precisa ser reajustado, porque senão você vai prender seu cabelo, você não vai conseguir usar o seu cabelo na sua vida real. E aí, pulando aqui, ó,
pulando para o último tópico aqui, quando a gente fala de Botox, a gente está falando que existe um mundo ideal, no qual você pensou em ser livre quando você faz Botox, ou melhor, quando você faz uma transição capilar. Esse é o mundo ideal que você criou na sua cabeça, né? Ele existe num campo que a gente não pega, ou seja, no campo mental. Mas o nosso trabalho com o Botox é trazer esse mundo para o físico, para a sua jornada atual. Por isso que é tão importante não subestimar o Botox, porque ele é um produto químico criado para o público do alisamento. Então, quando a gente traz ele para o cacho, a gente também tem que trazer a nossa mentalidade para atuar com esse produto no mercado. Sem a mentalidade correta, a cliente se frustra mesmo, tá? Você vai ter aquela experiência chata, um atendimento super demorado, um profissional cheio de... Enfim, não vou falar isso aqui nesse conteúdo, porque depois eu vou gravar sobre o assunto. Mas a ideia do Botox no cacho é trazer o seu mundo real para o seu... Ou melhor, para o seu mundo ideal, para o seu mundo real. Entendeu? E aí você conseguir viver a sua realidade dentro da sua estrutura de cabelo, que se for brasileiro, é naturalmente diverso, né? Você tem várias cabeças na sua cabeça. E aí você para de se culpar, para de falar mal de você, né? E quando você fala mal do seu cabelo, é de você mesmo que você está falando. Então, esse é o objetivo também com o Botox. Eu coloquei só aqui 4, mas tem uma lista enorme, extensa, que depois eu vou trazer aqui na continuidade do conteúdo. Eu tô gostando de fazer vídeos pro YouTube, tá? Quero saber se você tá gostando. Vou saber se você curtiu esse vídeo, tá bom? Se inscrever aqui no meu canal também, que ajuda aí o algoritmo a mostrar essa linha de raciocínio para pessoas que estão sofrendo em casa, tá bom? Especialmente para os profissionais que podem te ajudar com o seu cabelo. Bom, agora vamos falar dos benefícios químicos, né? Porque até então, quando fala disso, parece até uma tragédia. Nossa, química com benefício? Duvido, química não é benefício. Antes de falar então de Botox de cabelo, vamos falar de Botox de pele? Ai, meu Deus, vai mexer... Não, calma, respira. Sem sensacionalismo. Se você é 35 mais, que já tá na minha casa, a gente olha assim, olha, tem uma ruga aqui, hein? Tem um negócio aqui que eu quero resolver. Vamos usar ali um cremezinho maravilhoso da marca X, caríssimo, para tirar essa ruga. Aí tu fica 12 anos usando aquele creme, ela não tira a ruga. É isso que você tem que pensar. O creme que cuida da sua pele é bom? É, mas ele não tira a ruga. Ele cuida da pele, ele hidrata a pele, ele lubrifica, ele oxigena, ele revitaliza, ele ajuda a pele, né, a consumir ativos, que seja, mas ele não vai retirar a ruga. É mais fácil ele prevenir uma ruga nova, mas tirar... Ai, mas da minha avó tirou, a tua avó foi uma em 1 bilhão de mulheres, beleza? Não é assim que funciona. Então as pessoas vão lá e botam Botox na cara. Simples assim. Porque o Botox, seja lá como ele é feito, é ele que tira a ruga que a gente não gosta de ver. Entendeu? Por isso que eu não gosto de sensacionalismo. Quando a gente fala sobre aceitação, inclusive, né? Quando eu vejo alguma pessoa tentando palestrar sobre aceitação e falando mal de Botox ou falando mal de relaxamento, a primeira coisa que eu percebo é, o cabelo desta pessoa é pintado? Ela tem Botox no rosto? Porque assim, não dá pra gente falar pro outro, se aceite. Você tem que gostar do que você vê e sente. Quando a gente está pintando o nosso cabelo. Porque se o teu cabelo não é daquela cor original, também podemos dizer que você não se aceita. Porque é a indústria te promovendo um produto para você ter a sensação do cortisol, do estresse, da cobrança com relação ao seu cabelo branco ou escuro demais, que seja, dependendo da tua exigência com a cor, né? Agora você tem que pintar dessa cor aqui, porque aí você é você de verdade. Então, é muito complicado a gente falar de temas de aceitação com pessoas que nem sabem e ainda estão presas em sistemas, né? E vira uma espécie assim de falta de noção global, aonde uma pessoa que enfrentou uma jornada difícil, cruel consigo mesma e acha que encontrou a tal liberdade, querer impor para uma pessoa que está numa jornada pessoal.
né? E no fim, as pessoas começam a debater quem é menos doida ou quem é mais doida porque não sabe o que quer na vida. E não precisa disso. O que você precisa entender é que quando existe algum produto químico, ele tem um público-alvo, ele tem um objetivo, ele tem uma finalidade. Mas o mais importante é que quem fabrica esses produtos, que é a indústria, ela vai fabricar e ela precisa ensinar os seus colaboradores, no caso do Botox de cabelo, os cabeleireiros, a direcionar esse produto para o público-alvo, a saber como personalizar essa ação em seus clientes. E no público do alisamento, a indústria sabe como fazer, ela não sabe fazer no público dos cachos. Por isso que eu criei um modelo de curso onde eu ensino o especialista, né? Eu formo um especialista em Botox para cachos, para que o profissional trabalhe com a ferramenta de trabalho dele para salvar a vida emocional da sua cliente, sem ter que oprimir ou impor nada. Nós somos uma pessoa na jornada de alguém, né? Nós não deveríamos querer poder sobre os outros, né? Isso é coisa do nosso ego, que a gente precisa saber como lidar também. Então, quando a gente fala do Botox, em questão à aceitação, acho que você já entendeu qual a proposta. Mas e agora? Falando dos benefícios químicos, justamente entendendo que o Botox é uma ferramenta que promove um alinhamento. Mas por que ele promove um alinhamento? Porque ele promove o amolecimento do cabelo de forma invisível, tá? Microscópica. Beleza? Então, seu cabelo tem que estar saudável para passar por aquilo ali. Não porque o Botox vai sofrer algum risco. Não, é para você saber se o seu cabelo não está doente, né? Porque afinal, se o seu cabelo está doente, não é química que você tem que fazer. Nenhuma, nem tintura, nem tonalizante, todas elas são terríveis para um cabelo doente. Todas elas. Não importa qual seja a justificativa. Beleza? Agora, para um cabelo saudável, nossa, elas ajudam muito. Como é que você se sente quando você pinta o teu cabelo, né? Se você não aceita seus brancos. Como é que você se sente quando você quer se ver loira e quer fazer aquele trabalho incrível de mechas do profissional que você gosta? Você não se sente bem? Ao contrário, se você fizer um trabalho de mecha, seu cabelo cair, né? Aí tá longe de se sentir bem. Então, tudo isso eu entendo. Então, da mesma forma que existem prejuízos químicos, também existem os benefícios. E o benefício vem a partir do alinhamento. No assunto cachos, tá? Aqui eu não vou falar de liso, não. Então, no assunto cachos, o alinhamento, que é essa palavra mágica que você tem que saber, o alinhamento, apareceu aí? Sim. Ele é o provedor. Ele é a ação que vai promover a praticidade na sua vida. E com ela, qual é a bagagem da praticidade? É relacionada à tua emoção. Pode ser economia de produto, economia de tempo que você, né, passa ali finalizando o seu cabelo. Quando você trata o seu cabelo depois do Botox, finalmente você entende que o seu cabelo recebe aqueles tratamentos. Ai, Denise, mas as pessoas falam que encapsula o cabelo. As pessoas falam tanta coisa, né? Mas vai conversar com quem faz Botox e dá certo para você ouvir a versão de quem está vencendo na vida? Ou você só quer ouvir a versão de gente traumatizada? Cuidado para quem você empresta os teus ouvidos, tá bom? Mas principalmente, só esses 3 benefícios já resolveriam muita vida das pessoas. Mas quando eu converso sobre Botox lá no Instagram e no TikTok, eu falo muito sobre o Botox atuar diretamente na porosidade. O Botox é a química da porosidade. E só para você entender o porquê ou reforçar, pela questão ácido na fórmula e pH ácido construindo essa fórmula, que vai ser o que vai favorecer ali um controle muito maior na habilidade do seu cabelo parar de se dilatar ao extremo, tá bom? Além disso, para quem aí está dentro da curvatura ondulada e cacheada, promove ali um controle absurdo do frizz, que a gente sabe que é cabelo, mas o nosso emocional não sabe. Ele acha que é ruído, acha que é desarrumado, acha que é feio, tá? Para de se culpar. Eu vou te ensinar aqui a lidar com as suas coisas, né? Com o seu interior, porque além de eu ser especialista em cachos, eu também sou terapeuta
capilar. Mas eu puxo aí os meus estudos para neurociência, psicanálise, psicologia, sou holística também. Então eu sei o que você está sentindo no seu coração. Comigo você não precisa vestir máscara não, que eu não vou te julgar não, tá bom? Para mim, o que você falar é verdade. Eu só vou entender e te ajudar a ressignificar essa coisa aí, para você encontrar a tua liberdade, mulher. E aí, claro, o Botox promove essa liberdade para você. Duvida? Agora que eu vou encerrar esse vídeo, você vai lá no meu Instagram e vai procurar os depoimentos, né? Primeiro você vai me seguir aqui, depois você vai me seguir lá e vai acompanhar o que eu posto para você das minhas clientes falando, especialmente clientes de retoque. Aí, amor, você tira as suas conclusões e decida. Quer fazer Botox ou não? Ou você quer continuar a sua jornada tentando entender o seu cabelo natural? Você nem precisa fazer isso sozinho. Eu posso te ajudar com uma consultoria, inclusive online, tá bom? Para você ficar mais feliz com o cabelo que está na sua cabeça. Em algum momento da sua vida ele pode até cair. Não necessariamente ele vai com você para o fim da vida. A menos que você pare de passar raiva ou não enfrente nenhum problema de saúde. Tá bom? Fez sentido para você? Conquistei o seu like? Não esquece de comentar aqui se você é seguidora, né? Ou se você é profissional de beleza e está nesse processo de despertar profissional, porque eu também posso te ajudar com isso. E aí você vai entrar no link que está aqui na primeira coisa aqui na descrição, e vai entender aí como é que funciona o meu curso, que se chama Identidade Alinhada, que é um método específico de Botox para cachos. Eu também tenho um e-book, aí você vai precisar entrar no meu Instagram para acessar a versão e-book, tá bom? Se você não quiser comprar logo, resolver logo a vida, quiser esperar mais um pouquinho, aí você vai lá entender pelo e-book, que lá eu já ensino tudo sobre Botox, e se você for bem engajada com ele, vai ser o suficiente para você aprender a lidar com o Botox e o cabelo com curvatura da sua cliente, certo? Ai, gente, como é bom conversar com gente inteligente, viu? Fico muito feliz de você assistir esse vídeo até o final. Eu duvidei do YouTube, mas estou aqui acreditando. Duvidei e acreditando na mesma frase combinada. É isso, né? É o nosso propósito de vida, é o que a gente tem que fazer. Se você quiser que eu fale de algum assunto específico, comenta aqui para eu trazer como tema do próximo vídeo.